Esse é quem tu Aleluias. Aleluia. O autor do caminho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O único caminho. Sabe, queridos, o que é escuridão? A física explica que a escuridão é a ausência de luz. Ela não é nada por si mesma. Se você está vivendo na escuridão, se você está vivendo porventura, se é o seu caso, está vivendo sobre opressão, em trevas, é ausência de luz na sua vida. Jesus é o Pai das luzes, o nosso Deus é o Pai das luzes, o autor do caminho. Aleluia. abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. O Senhor nos achou em trevas e deu uma nova vida ao nosso coração. Ele nos livrou do pecado e encheu o nosso espírito com o seu amor. Agora eu estou rindo das coisas passadas e estou me deleitando na liberdade que eu tenho em Ti, ó Deus. Deus é demais. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Oh Pai, Tu nos deu uma nova vida, Senhor, Tu nos libertou, Tu nos chamou para a liberdade. Pode sentar, queridos, fique à vontade. O Senhor nos deu uma nova vida, nos trouxe uma liberdade, como foi falado aqui antes. Você deve estar pensando, mas o que esse povo está falando? Que liberdade é essa? Eu nem estava preso. Talvez você fosse prisioneiro de um vício. Talvez você fosse prisioneiro de um pecado oculto, um pecadinho, um pecadão. Jesus nos libertou e nos chamou para a liberdade. Igreja é lugar de alegria, queridos. É lugar de fazer festa. O lugar de fazer festa é na igreja. Não é na boate. Não é no salão, não é em nenhum outro lugar. Festa é na igreja. Festa da redenção. Jesus Cristo te chamou para a liberdade. Você é livre para festejar todos os dias essa liberdade completa. Aí você ouve essa palavra, o pastor vem aqui e diz para você gritar, para você dizer, diga, eu sou livre. E você fica, o que o pastor está falando? Você é livre para gritar que você é livre. Se o pastor diz, grita aí, irmão, você é livre, eu sou livre. Abre a sua boca e grita, eu sou livre. Eu não sei lá no seu trabalho se o pessoal fala para você dizer isso. No meu, pelo menos, não fala. É bom falar essas coisas. Você é livre, você está celebrando. Quando o seu time faz um gol, você grita gol. Quando Jesus te libertou, você grita liberdade. Eu sou livre. Eu sou liberto. E aí você é livre para viver com ousadia, se deleitando nas coisas do Senhor. E aí o salmista diz, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Olha que promessa maravilhosa. E sabe, meus irmãos, você não foi chamado para ouvir só essas promessas, você foi chamado para viver essas promessas. Existe um potencial celestial disponível dentro de você, o próprio Espírito Santo que mora dentro de você. É o potencial celestial habitando aí dentro. E você sabe o que é potencial? É algo que está disponível e ainda não foi utilizado.
Isso é potencial. Seu potencial, tem um grande potencial, tem um dunamis, tem uma bomba atômica de Deus dentro de você e você precisa liberar isso. Festeje, comemore. Essa é a reunião dos santos. Ah, irmão, mas como assim Santos? Não é o sobrenome Santos. Reunião dos santos. Paulo escreveu as cartas, todas elas saudando aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Corinto. Ele nunca escreveu aos pecadores da igreja. E lá tinham pessoas, ele exortou inclusive na carta, pessoas com comportamentos inadequados. Mas santo é aquele que tem a Cristo. Cristo te santificou através do sacrifício dele na cruz. Aleluia. Você é santo, você é livre. Amém? Obrigado, ministério. Se quiserem ficar o culto inteiro aí por mim, tá tudo certo. Sejam livres. Amém? Muito obrigado. Querido, né? Vamos liberar ele. Fique à vontade, tá? Glória a Deus. A musiquinha no fundo assim da terra, né? Uma unção celestial. Deus inventou a música. Então é maravilhoso. Glória a Deus. Essa semana a gente estava fazendo uma seleção lá na empresa e aí estava entrevistando algumas pessoas. E uma das perguntas que eu faço, não para fazer acepção de pessoas, né? Tem pessoas dentro da empresa que não são cristãs, né? Mas para saber o que as pessoas pensam a respeito de Cristo, né? E uma delas me disse, olha, Cássius, eu já congreguei aqui, já congreguei ali, já fui, né, e tal denominação, mas para mim me parece uma coisa muito distante da realidade, né? Parece uma coisa muito antiga, o evangelho é uma coisa que está longe de mim, né? Que talvez por um tempo no passado aquilo foi algo interessante, né, válido, mas para mim ficou no passado. Né? E eu fiquei ouvindo assim, eu digo, nossa, eu vou ter que ministrar na vida da irmã. Mas não dava tempo, né? E, né, compartilhei algumas ideias assim a respeito do evangelho e fiquei pensando a respeito disso, né? Que muitas pessoas acabam desistindo ou se afastando do evangelho por imaginar ou por se sentirem distantes dessa palavra. Pensarem que é difícil o acesso às promessas ou tudo aquilo que o Senhor já tornou disponível para nossas vidas. Quando, na verdade, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, como diz a sua palavra, ele habita em você. Você é o espelho, você é o cristão, o pequeno Cristo aqui na terra. Então, Jesus Cristo também falou, se vocês crerem, vocês farão coisas muito maiores, inclusive das que eu fiz. E a gente para pensar, mas como assim? Como é que eu vou fazer algo maior do que Jesus fez? Olha o que ele fez, né? Mas enfim, é ele que falou e nós, né, como diz o ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente obedece ao nosso mestre, que é Jesus. E a gente ouve testemunho de pessoas que fizeram maravilhas, sinais e maravilhas se manifestam em meio à igreja. Jesus Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós nunca vimos uma cabeça andar sozinho, muito menos um corpo andar sem a cabeça. Então, se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, nós estamos ligados a Cristo. Amém? E como ele muito bem nos falou, se você não estiver ligado na videira, você não poderá dar fruto. É como um galho, se eu arrancar esse galho que eu não vou arrancar, né, ele vai morrer, ele vai secar. Porque ele não está ligado na videira. Então esse distanciamento que algumas pessoas imaginam a respeito do evangelho é porque elas em algum momento da sua jornada se desconectaram da videira, né? Foram podados, foi um galho arrancado por alguma situação e essa pessoa optou, não quero mais saber disso. Né? E isso é compreensível dentro do entendimento da razão humana. Agora, dentro do entendimento da perspectiva de Cristo, isso é totalmente inadequado e errado. Até porque Cristo perdoa pecados. Cristo perdoa pecados
Cristo restaura vidas, Cristo te leva para o céu, Cristo te dá uma vida eterna, Cristo tem muito para você, Cristo te fez rei, Cristo te fez rei, sacerdote, cidadão do céu. Aleluia! Existem muitos tesouros dentro da palavra que nós precisamos conhecer. Assim como o exemplo daqueles jogos, né, do tesouro escondido ou do pirata que tem o mapa secreto, está tudo revelado. A palavra diz que o mistério que estava escondido foi revelado em Cristo Jesus. Então agora existem alguns mistérios que estão reservados para a vida vindoura, né, para a eternidade, para o reino dos céus. Mas no que se tratava da nossa vida em relação aos céus, foi tudo revelado em Cristo Jesus. Deus é muito bom. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso está em Provérbios 4:23. Nesse tempo de pandemia, nós devemos, mais do que nunca, nós sempre, né, devemos guardar o nosso coração. Mas nesse tempo onde nós somos constantemente bombardeados por informações negativas, vírus novo e não sei o que, né? Eu vou te dizer uma coisa, se mudou o cenário no mundo, no céu o cenário continua o mesmo. É cura, é bênção, é prosperidade. A cura, a fonte da cura é uma só, é Jesus Cristo, meu irmão. Amém? Mas essa palavra em Provérbios 4:23, você não precisa abrir, mas fique à vontade. A Duda, ela pode estar projetando para nós aqui atrás, rapidamente, né? Ela nos fala para guardar o nosso coração. E lá em Mateus 12, no capítulo 12, versículo 34, a palavra vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se da nossa boca sai palavras e nós entendemos a luz do Evangelho, que a palavra, que o mundo foi criado através da palavra de Deus, e nós somos o espelho de Deus, filho de Deus. Eu não quero confundir as coisas aqui, se eu estou indo muito rápido, faz um sinalzinho, vou mais devagar. Nós precisamos guardar o nosso coração para que tudo aquilo que proceda da nossa boca seja bênção e não maldição. Afinal de contas, Jesus Cristo nos instrui, ou melhor, nos alerta de que não podem fluir água doce e água salgada da mesma fonte. Assim como ele também disse para aquela mulher samaritana no encontro à beira de Samaria, que se você beber dessa fonte, você não terá mais sede, né? Você vai beber de uma fonte que jorra palavras para a vida eterna. Então Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. E alguma palavra, que eu não lembro a referência agora, está lá em Provérbios, diz que os rios correm para o mar e o mar nunca se enche. Pensando sobre isso, eu imagino que quando Jesus Cristo falou que você não volta a ter sede no momento que você bebe da água dele, ele está jorrando constantemente, assim como um rio que flui para o mar, sobre a nossa vida. E assim como esse mar nunca se enche, a nossa vida ela nunca está cheia. Ela sempre tem espaço para receber algo mais da parte de Deus. Deus é abundante, é um fluir constante. Como você já ouviu aqui, nós devemos ser também como um rio e não como uma represa. Nós devemos, à medida que recebemos e somos abençoados, como foi colocado aqui na hora da palavra de dízimos e oferta, nós devemos também entregar uma parte ao Senhor, ou melhor, devolver essa parte. Se você entrega ao seu filho, digamos aqui, a Miriam, filha do Ângelo, dou para a Miriam aqui R$100, Miriam entregue para o seu pai R$100, ela vai lá e entrega R$50, é lógico que eu não vou dar da próxima vez R$100 para a Miriam entregar para o Ângelo, para o pai dela. Porque Jesus, porque Deus, na sua infinita sabedoria, vai continuar te entregando abundância de riqueza se você retém aquilo que você não deve reter. Sabe, queridos, não coma a semente. Uma parte daquilo que você colhe é semente. Você deve continuar plantando. E nós estamos falando aqui não simplesmente do dinheiro físico, mas de plantar no reino espiritual.
Você planta assim com suas finanças, porque o seu dinheiro muitas vezes vai fazer com que a igreja ou que missionários alcancem vidas onde os seus pés jamais vão alcançar. Mas você vai financiar esse alcance. Então vidas vão ser alcançadas através desse investimento. São princípios e você deve honrar isso. E quando você provar dessa fonte, eu tenho certeza, meu irmão, que você vai querer beber mais dela. Você vai se desafiar e vai desafiar, no bom sentido, o próprio Deus, porque ele diz em Malaquias 3:10, provem de mim se eu não abrir as comportas do céu para vocês, e não derramar sobre vós abundante bênção, fonte, riquezas, tudo, prosperidade. Amém? Em todas as áreas da sua vida. Você vai ser ricamente abençoado. Cumpra os princípios da palavra de Deus. Aleluia. A fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Guarde a sua mente, guarde o seu coração. Como é que você pode responder ao estímulo do espírito, ao estímulo da palavra de Deus com as suas atitudes se você não está guardando o seu coração? Você passa o dia inteiro, muitas vezes, ouvindo coisas inadequadas. Você não pode responder adequadamente por consequência aos estímulos da palavra. Amém? Aleluia. A palavra de Deus nos instrui num caminho. Dentro desse caminho, existe a instrução de Deus a Cristo. Mas o mundo vai te convidar para que você vá para outro caminho. E nessa encruzilhada, meu irmão e minha irmã, você vai ter que tomar uma decisão. Se o seu entendimento não estiver guardado no trono da graça, não estiver guardado em Jesus Cristo, há uma grande chance de você não responder adequadamente à palavra de Deus. Você precisa tomar uma decisão nessa encruzilhada. E eu faço votos para que você faça a escolha certa. Aleluia. Jeremias, capítulo 17, versículo 8, diz: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga. Aleluia. Deus continua no trono, mesmo diante de um cenário de pandemia. Deus continua o mesmo diante de um cenário, mesmo que a economia mude, mesmo que as coisas mudem, Deus continua o mesmo, a bênção continua fluindo. E o homem que faz do Senhor a sua confiança, mesmo em tempos difíceis, prosperará. Aleluia. Nós precisamos cada dia mais buscar mais e mais de Deus. E nós podemos fazer isso lendo a palavra, mas também orando. E você pode utilizar de diversas formas da oração. Você pode orar com orações de petição, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Pedir coisas para si mesmo. Faço votos que você peça as coisas certas, alinhadas com a palavra, porque senão você corre o risco de não recebê-las, porque está escrito em Tiago: pede e não recebe, porque pede mal para satisfazer os próprios desejos. Existem orações que são de intercessão, orar pelo seu irmão, pela sua irmã, como instruiu Jesus, orar pelo seu inimigo. E essa semana eu estava pensando, como é que eu faço isso, Jesus? Como é que eu oro pelo meu inimigo? Embora eu não tenha, né? Imagino que não tenha. Mas como é que eu faria isso? Joga um raio na cabeça dele, abençoa ele que não dê certo os negócios dele. Como é que eu oro? Eu tenho que orar para que vá bem, para que ele vá bem, para que ele seja abençoado, para que ele seja próspero, para que a família dele dê certo, para que os projetos dele dê certo.
Oração de intercessão, queridos. Mas existe uma, queridos, que está muito alinhada com a fé, e tenho certeza que ela com certeza agrada muito o coração do Pai, que é a oração de consagração. É você se consagrar ao Senhor e dizer: Pai, Pai, eis-me aqui, Senhor. Pai, eu me consagro a Ti todos os meus dias. Sabe, queridos, não importa se você aceitou Jesus ontem, semana passada, ano passado, há 10 anos, há 20 anos, ou se você nasceu, como dizem por aí, dentro da igreja, que é uma referência para quem vem de um lar cristão. Você precisa se consagrar ao Senhor. Você precisa dizer: Pai, eu estou aqui. Isso não significa que você vai virar um pastor. Se esse é o seu chamado, glória a Deus por isso, é uma bênção. Mas é para alguns, para uns chamou para pastor, para outros para apóstolo, outros para mestres e por aí em diante. Mas consagre a sua vida ao Senhor. Esse mundo precisa de advogados cristãos, de donos de empresas cristãos, de publicitários cristãos, de web designers, de tudo isso, de construtores, de muitas coisas, de pessoas consagradas ao Senhor, porque dentro da sua caminhada, Deus vai te usar para fazer a obra dele. São através das suas mãos e dos seus pés que o Senhor Jesus continua caminhando aqui nessa terra. Aleluia. Salmo 127, versículo 1 e 2 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Em outras palavras, os filhos de Deus ganham até enquanto dormem. Isso para a sua alegria ou para o seu escândalo, queridos, Deus vai contribuir, Deus vai colaborar, vai te favorecer enquanto você está dormindo. Você vai acordar de manhã com novas ideias, você vai acordar com um e-mail na sua caixa de entrada, você vai acordar com uma mensagem no seu WhatsApp, no seu celular. E é notícia boa, é coisa boa. É boas novas, esse é o Evangelho, essa é a aplicação, essa é a resposta que Jesus Cristo dá ao mundo, que Ele dá aquela entrevista de emprego. Essa é a resposta, essa é a aplicação no seu dia a dia do Evangelho de Cristo. Deus te favorecendo todos os dias da sua vida. Aleluia, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso inclui tudo, queridos. Ah, mas se a casa pegar fogo? Não, mas através disso pode surgir uma bênção maior. Talvez alguém vai te abençoar com uma casa porque ficou sensibilizado com a situação, queridos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dando um exemplo que me veio à cabeça agora. Você entende? Aleluia, todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Você pode abrir aí. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Você já pensou, meu irmão, se fosse assim sempre com as pessoas, não mudassem os combinados contigo? Um acordo comercial que não precisasse de um contrato. Não, está combinado, não precisa. Eu sei que esse não muda. Está combinado, não precisa contrato, não precisa assinar nada, está combinado. Estou usando um exemplo, assim é Deus. Ele não muda.
Você se comprometeu no seu íntimo, no seu coração, a dar uma oferta, não estou dizendo para a igreja, ou pode ser para a igreja também, mas para um irmão, para um parente seu, para um amigo, enfim, para quem você quiser. Mas naquele mês, algo inesperado aconteceu. Você enroscou o carro, alguma despesa extra surgiu, e aí você se depara com uma encruzilhada novamente. Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus não muda, e que se você for fiel, Deus vai te honrar. Aí você agora tem que fazer uma escolha. E eu te digo, meus irmãos e minhas irmãs, por mais que a situação tenha mudado, Deus não muda. Por mais que a situação tenha se agravado, Deus não muda. Quem pode vir a mudar é você, mas você não deve, você deve ficar com a palavra. Amém? Tenha isso claro no seu coração. Você já imaginou se a sua esposa, seu esposo, não mudasse, né? Ah, mas nós combinamos isso, amor. Está combinado, por que tu está fazendo, né? Já pensou? Se não mudasse no bom sentido, né? Mudar é bom, né? Avanço, né? Olha só como essa pessoa mudou, ela está cada dia melhor, amém, né? Mas estou falando dos combinados. Como seria mais fácil? Por isso, queridos, guarde o seu coração, guarde a sua mente, pois dela jorram as fontes para a vida. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Josué, no capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Deus é bom. Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Aleluia. Promessa maravilhosa. Isso é Antigo Testamento, irmão, mas Jesus diz: eu vou para os céus, eu vou para o meu Pai, mas estarei com vocês até a consumação dos séculos. Enviarei o Consolador. Aleluia, queridos. Deus é muito bom. Tem uma passagem em Êxodo, no capítulo 3, passagem um tanto conhecida. Êxodo, capítulo 3, no versículo 11 ao 14, diz: é uma conversa aqui, um relato entre Moisés e Deus. Moisés batia um papo com Deus, amém? Diz assim, no versículo 11: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e o tire do Egito e os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo. Deus disse: e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disser: o que o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Naquela época existiam muitos, teoricamente, deuses. O povo daquela época adorava a diversos deuses. Qualquer semelhança ao nosso tempo contemporâneo, onde se fazem esculturas, é mera semelhança. Mas naquele tempo se adoravam a outros deuses. Então Moisés pergunta: que Deus eu vou dizer que me enviou? E Deus diz: eu sou o que sou. Ele não tem como dizer algo mais de si mesmo. Eu sou o que sou. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é todas as coisas. Ele está no começo, ele está no meio e ele está no fim. Ele tem a palavra final, querido, sobre a sua vida. Aleluia. Eu fico pensando nesse diálogo e eu penso que
nessa conversa entre Deus e Moisés, Moisés fica se questionando, mas quem sou eu para estar diante do faraó? Quem sou eu? Sabe, meu irmão e minha irmã, aqui Deus está falando, não tem nada a ver com quem você é. Tem a ver com quem vai com você. Tem a ver com o Deus que você serve, que anda com você todos os dias da sua vida. Você não está sozinho nem um dia da sua vida. Todos os dias o Senhor está contigo. Ah, irmão, mas ele vai no banheiro comigo, ele vai no banheiro contigo. Ele está contigo. O Espírito Santo veio morar dentro de você e ele não vai sair tão fácil, queridos. Aleluia! Ele está morando, ele não veio para passear. Aleluia. Quando Abraão saiu da sua terra, ele não sabia ao certo o seu destino, mas conhecia bem quem o acompanhava. Essa é uma frase de Charles Spurgeon. Ele conhecia, ele sabia muito bem com quem andava. E diante desse cenário de pandemia, meus irmãos, com quem você está andando? Quem é que está do seu lado? É o cenário da economia que vai fazer você acordar desanimado? É o quê? É uma doencinha dessas? Nós somos sim prudentes, usamos álcool gel, usamos máscara, cumprimos o protocolo das coisas. Mas não servimos ao Deus desse mundo, que é o dinheiro, que é mamon, que é essas coisas condenadas. Nós servimos ao Deus Altíssimo. Aleluia! Deus é bom, queridos, o tempo todo. Ah, mas e se eu fizer algo errado, Deus continua sendo bom. Você só não vai ser abençoado, a não ser que você peça perdão. Mas se eu fiz algo muito errado ontem, peça perdão e hoje está tudo certo. Mas e o meu pecado? E aquilo que eu fiz? E aquilo que eu fiz? Deus vai olhar para você e vai dizer, o que você está falando? O que você está falando, meu filho? Eu nem me lembro mais. A palavra diz que Deus não lembra dos nossos pecados. Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Aleluia. Tem pessoas que ficam agarradas aos acontecimentos do passado e por isso deixam de viver as bênçãos do futuro. Aleluia. Abra sua Bíblia, queridos. Filipenses capítulo 3. Filipenses no capítulo 3, versículo 7 em diante diz: Todavia, que para mim era lucro. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Isso é Paulo falando à igreja de Filipos. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo era douto, Paulo era top dos fariseus. Nem sei falar as classes que Paulo tinha lá no judaísmo, mas ele era grau elevado, mestre da doutrina dos judeus. E aqui, vamos seguir em diante. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. E se encontrado nele, não tenho por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Paulo, top, passou a vida inteira
aprendendo sobre o Evangelho, sobre a doutrina judaica, a Torá, conhecia os princípios do judaísmo, perseguidor da igreja, fariseu de alta classe, era da classe de Nicodemos, aquele que teve a conversa com Jesus durante a madrugada. No entanto, Paulo, nessa passagem, aqui ele não está se referindo aos seus pecados, que ele considera como esterco. Ele está se referindo a todo o conhecimento que adquiriu durante a sua jornada. Ele considerou isso como perda de tempo. Sabe, meus irmãos, algumas pessoas não estão acessando a gloriosa vontade, o glorioso favor do Senhor nas suas vidas, porque estão arraigadas, enraizadas com os conhecimentos que vieram adquirindo ao longo da sua jornada. O que aprenderam na escola, o que aprenderam dos seus antepassados, dos seus familiares. Eu não quero te escandalizar, meus irmãos. Ah, mas ele está falando que o meu pai me ensinou, que a minha avó me ensinou, era muito legal aquilo lá. Amém, era legal mesmo, é legal. Mas você precisa confrontar essas verdades com a palavra de Deus e não com o que o Cássio, os irmãos, está ministrando essa noite. Embora o que eu estou ministrando aqui é a palavra de Deus, mas você precisa checar essas coisas na palavra de Deus. Assim como Paulo encontrou como perda tudo aquilo que ele aprendeu, e ele não aprendeu pouca coisa. Se trouxesse isso para os dias atuais, imagina um cara fera em tecnologia. Imagina um cara que aprendeu sobre todas as linguagens de programação de computadores. Ele desmontava um computador com o olho fechado e montava um software de um dia para o outro. Mas ele disse, isso para mim é uma perda de tempo, e eu considero isso como esterco. E essa palavra esterco pode ser interpretada de duas formas. Uma, sim, como um rejeito, um dejeto que não serve para nada, mas até o próprio esterco pode ser muito bem aproveitado como adubo. Quando Paulo está falando isso, ele também nos traz uma chave importante a respeito da renúncia que nós fizemos na nossa vida. Então Paulo diz, a respeito dessas coisas eu considero uma perda, mas eu também as considero como esterco. Então no momento que Paulo renuncia a essas coisas, considerando ela como esterco, ele diz, Pai, eu renuncio essas coisas por amor a Ti, por aquilo que eu tenho aprendido de Ti, Senhor. Isso é esterco. Agora esse esterco serve também como adubo, para fertilizar essa nova caminhada, porque toda essa jornada que Paulo teve, embora ele considere isso como esterco, colocou Paulo diante de situações e o favoreceu diante de cenários onde ele pôde tirar proveito desse conhecimento adquirido. Aleluia! Isso traz uma aplicação também para a sua vida. E eu fiquei pensando muito a respeito disso, queridos. O Evangelho, para as pessoas, muitas vezes, aqueles que não conhecem o Evangelho, olham para esse livro e dizem isso, ou é uma história, ou é algo que valeu no passado e não vale mais, é algo que está distante da minha realidade, eu não vou mudar o meu jeito de vestir, eu não vou mudar o que eu como, eu não vou mudar o que eu bebo. Jesus nunca pediu para você fazer isso. Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai dela. Guarda o teu coração, querido, pois dele procedem as fontes da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. E se creres, João 11, versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Salmo 126, no versículo 2 diz, você não precisa abrir, só acompanhe comigo. Então a nossa boca, aleluia, agora sim, eu preparava uma carreira se eu fosse você. Salmo 126, no versículo
2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Oh, aleluia! A nossa boca, queridos, no momento que nós temos acesso a essas verdades espirituais, ela se enche de alegria todos os dias da nossa vida. Filipenses, no capítulo 6, ou capítulo 4, versículo 7, diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Guardará os vossos corações. A paz de Deus, ela excede o entendimento todos os dias da sua vida. E essa paz do tipo de Deus você não alcança com o seu entendimento. É algo assim como a unção, queridos. Você não consegue explicar ela com expressões humanas, com palavras, com entendimento humano, mas é algo que você percebe. São coisas que são ministradas aqui, por exemplo, sobre prosperidade. Você pega isso pelo Espírito. Muitas vezes você não está entendendo. Você não entende como assim, como eu sou próspero andando com calçado furado. Mas a revelação chegou, a palavra chegou até você, você pega isso pelo seu Espírito, você se anima, você começa a pular, você diz: eu vou viver de acordo com isso. Aleluia! Sabe, meus irmãos, um dia um pastor orou impondo as mãos sobre a minha cabeça. E tudo o que ele falou, eu digo: isso é bom, eu quero isso, eu vou viver isso. E eu não tirei mais isso da minha cabeça, eu fiquei com isso para mim. Princípios, valores, você vai isso, você vai aquilo, vai acontecer isso, eu falo isso por uma direção do Espírito. Aleluia, eu digo: eu creio, eu vou contigo, glória a Deus. E eu fiquei nessa, e eu estou nessa até hoje. Tenho provado coisas hoje que pareciam impossíveis na época que ele falou essas coisas. Persistência, perseverança. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que estão por vir. Aleluia, nós precisamos ter a firme convicção de que essas coisas vão chegar e fazermos a nossa parte. Para concluir, queridos, princípios de honra entre pessoas, entre amigos, entre irmãos. Jesus, Deus, não precisa do seu dinheiro. Não quer dar, não dê, queridos. Não se constranja por isso, continue vindo no culto. Você vai ser abençoado também, só vai ser um abençoado liso. Não quer dar, não dá, está tudo certo para Deus, Ele não precisa, Ele está te ensinando um princípio, de que você não pode ser apegado ao dinheiro, mas você tem que mostrar para o seu dinheiro que mesmo você não podendo muitas vezes dar, você vai dar porque você crê que pode, porque Deus prometeu. É nessa encruzilhada que se separam os homens dos meninos. Ou as mulheres das meninas, na melhor perspectiva possível dessa expressão. Esses dias nós começamos um novo negócio experimental, eu e minha esposa. E o negócio começou, tem uma margem boa, e a gente começou a avaliar, mas não decolou ainda. E ela veio para mim a semana passada e diz: olha, eu senti uma direção no meu coração de abençoar uma pessoa com um determinado produto. E eu olhei, ela pegou mais caro. E não era só um, ela pegou 2. Eu olhei: vai dar isso? Esse aí? Esse aí. Amém. Se é a direção do Espírito. Quem sou eu para questionar a direção do Espírito também? Eu digo amém. É isso aí, meu amor. Vamos fazer com excelência. Eu te falo, ela nem bem chegou a entregar. E o negócio começou a acontecer. As vendas começaram a acontecer. Um fluxo começou a ser liberado. Sobrenaturalmente. Sabe, meus irmãos, quando começou essa pandemia, alguns contratos na nossa empresa foram cancelados.
Mas imediatamente eu declarei, eu digo, eu não sirvo a contratos, eu sirvo a Deus. Essa empresa serve a Deus, esse propósito foi estabelecido, essa empresa foi estabelecida sobre um fundamento, sobre uma rocha. E eu chamei um dos meus colaboradores e disse, ainda vou fazer outra coisa, eu vou te dar um aumento agora, diante desse cenário. Nós precisamos romper em fé. São diante de cenários contrários à vontade humana que nós precisamos mostrar que nós vamos exercer fé, que nós vamos exercer a vontade de Deus e mostrar quem é que tem o poder e a autoridade. Deus. Todo o poder e toda a autoridade foi nos concedida pelo Espírito Santo. Aleluia. Fique de pé, meus queridos. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Aleluia. Ministério de Música, puder me acompanhar. Vamos fazer uma oração, um momento rápido, muito breve. Mas só para nos consagrarmos. Consagrarmos. Mais e mais. Aleluia. Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que essa noite você está saindo diferente. Eu sei que essa noite você galgou um degrau a mais na sua vida espiritual, e isso vai destravar coisas na sua vida. Oh, aleluia. Eu sei que você tem expectativas, e eu sei que existe um potencial celestial habitando dentro de você. Aleluia. Aleluia. Põe a mão no seu ventre, queridos. Põe a mão aí no seu ventre. Põe a mão, é barriga. Põe a mão aí. Pai, aleluia. Nós destravamos, Senhor. Aleluia. Poder, autoridade, o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Aqueles que já aceitaram Cristo, sejam batizados. Se ainda não foram batizados no Espírito Santo, flua. Flua com fogo santo e poderoso. Queime, destrave. Destrave. Destrava. Você é livre. Livre. Destrava. Destrava. Liberado. Liberado. Liberada. Liberada, 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 liberado, liberado, em nome de Jesus, liberado, liberada, liberada, flua, 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 liberado. Oh, Pai, eis aqui um povo que te adora, Pai, que te chama pelo nome. Tu conhece o coração, tu conhece o íntimo de cada um, Pai. Oh, Pai, nós declaramos essa noite um novo nível sendo atingido pelos meus irmãos, Senhor. Respostas chegando na vida, Pai. Respostas. Respostas. Mas qual é a pergunta? Resposta. Você sabe qual é a pergunta? Aleluia. Entendimento, clareza, revelação, poder, autoridade, libertação. Aleluia. Em nome de Jesus, receba. Pegue pelo Espírito. Está disponível.